ela tem mais de 60 anos, ela teve já antes da Covid, no ano passado, ela teve uma tromboembolia pulmonar, então o pulmão dela já estava prejudicado, e então veio este vírus, ela contraiu a Covid-19, ela esteve internada durante alguns dias, e hoje ela recebeu alta para a glória e honra do Senhor. Eu pude compartilhar
santo nome.
feliz com Jesus aí, vamos glória a Deus, legal? Ele por irmão que está do seu lado, fala, Deus tem algo para a tua vida aqui hoje. Seja a boca de Deus aí nesse irmão. Isso. Quem crê que Deus tem algo para a tua vida aqui hoje?
você, irmão. Amém? Deus é maravilhoso, né? Quando estava sentado aqui, né, meu irmão foi aqui falar comigo que eu ia trazer um momento ofertório. Deus toca no coração da gente, né? Hoje, eu trabalhei hoje o dia inteiro e foi um dia hiper abençoado na minha vida. E hoje está fazendo 3 anos que eu estou nessa igreja. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias 3:10. Eu perconhecido, não? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto que o Senhor dos Exércitos não vos abrir as janelas do céu, derramarei sobre vós bênção sem medida. Desculpa que eu estou sem óculos, tá, irmãos? O que acontece? Como eu falei que tem 3 anos que eu estou nessa igreja, né? Bênção de Deus, porque Deus não faz nada pela metade. Quando eu vim para cá, eu fiquei 2 anos, até eu um testemunho aqui que eu fiquei 2 anos sem trabalhar, né? Sem trabalhar de carteira assinada, e Deus honrou de uma tal maneira a minha vida que, pode sentar, irmãos, que não deixou faltar o mantimento da minha casa. E graças ao bom Deus, eu sou fiel ao meu dízimo, à minha oferta. Eu fiz um propósito, quando eu estava desempregado, eu fiz um propósito com Deus. Eu conversei isso com o apóstolo, passei isso com o apóstolo. Acho que numa das viagens que a gente fizemos juntos. E eu falei com ele que eu fiz um propósito com Deus, que eu não ia dar menos do que o propósito que eu tinha feito no meu coração, todos os meses, o meu dízimo. E eu não tinha salário, irmãos. Eu não tinha salário. E Deus, tinha vezes que chegava bem, estava chegando bem próximo de eu dizimar. Eu falava, Deus, e agora? Eu não tinha centavo, irmãos. E quando eu estava chegando bem próximo, Deus ia ali prover na minha vida e não deixava faltar o dízimo. E não é só o dízimo não, irmãos. Deus me dava mais ainda. É só ser fiel a Deus. Ser fiel ao dízimo, às ofertas, porque vocês vão ver a maravilha de Deus nas nossas vidas. Aí a bênção ali fora, né, o meu carro, também o testemunho aqui. Trabalhei 5 meses ano passado, 5 meses de carteira assinada. E Deus foi lá e trocou o meu carro. Sabe o que é isso, irmão? É ser dizimista fiel. É honrar. Né? Honrar onde a gente está. Irmão, seja dizimista fiel. Não deixe de dar o dízimo, não deixe de dar o oferta. A primeira coisa que a gente temos que fazer é tirar o nosso dízimo. Eu tenho certeza que Deus vai honrar cada um de vocês. Amém? As irmãs vão passar a salva. Os irmãos que vão dizimar pela frente. Amém?
Eles estão chegando numa jornada de 24 horas. Vem todos que estavam lá na Estância Fatah. Vem, Diego. Alguns não aguentaram, já foram para casa, mas esses estavam lá na Estância Fatah. Eu quero uma salva de palmas para vocês. Ah, tá. Tem alguns que já foram para Nova Iguaçu. Ué, a Laura se perdeu no meio. Ué, não. Perdeu de Nova Iguaçu. Eu espero que você de lá. É mais um dia. Gente, eu confesso para vocês que esse jovem vem falando já há um tempo de fazer 24 horas de louvor e adoração. Eu achei que era só fogo de palha. E até a última hora eu achei que eles iriam desistir. E com muita dificuldade tiveram que ralar, trocar piso de lugar, limpar o sítio. E a adoração é isso aí. A adoração é chegar aqui e cantar. Né? Convidar os pregadores, o bispo pregou, né? O pastor Fábio, quem mais? Quem mais pregou lá? Ah, o Eduardo. Isabela pregou, gente. Eu cheguei logo hoje na hora que ela estava pregando. Isabela pregou. O pastor Jackson também pregou a palavra. Evangelista Ezequiel e a Monique. 24 horas de oração tem que ter um pregador, né? Acho que o Fábio deu lugar, né? De 1 da manhã às 4 da manhã cantando. É tudo que ele queria. O fogo pegou, fiquei feliz, lambeu aquele lugar. Eu quero parabenizar vocês, a Luciana e a Monique já foram. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa, por estarem lá adorando o Senhor. Fiquei muito feliz de ver vocês adorando a Deus. Essa é uma geração que eu sonho. E tudo compensa o cansaço e todo o trabalho, todo o investimento financeiro que a gente faz naquele sítio quando a gente vê o que a gente viu ontem e hoje. Pessoas buscando a Deus, né? É claro que quando eu falei 24 horas, eles não vão aguentar, só que eu esqueço que essa é a geração de madrugada na internet, né? Então, o que é para eles 24 horas para Deus se eles têm 30 dias de internet na madrugada? A cara, aqui, lá, comigo. Então, eu quero louvar a Deus que essa atitude se repita por muitas vezes, que o Chico tenha no ano que vem, tenha daqui mais um tempo. Na verdade, essa ideia de 24 horas começou ali, ó, mas os adultos nos tiram do papel. Vocês tiraram do papel. Parabéns para vocês, Deus abençoe. Quem cozinhou tem uma muita equipe. Quem fez elétrica, cozinhou, outro limpou o sítio, outro. Não foi na correria. Mas graças a Deus pela vida de vocês. Estão aqui cansados disso, vocês vão participar do último culto ainda. E chegaram para o culto. Tem duas ali de Rio Claro, irmãos. Levanta a mão aí, Alessandra, Jeane. Jeane, ela vai levantar a mão. Isso. Então, mais de Rio Claro vieram também para adorar o Senhor. Nós estamos muito felizes com vocês. Né, Estevam? Amém? Amém? Então, vamos aplaudir a Jesus agora pela vida. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, eu estava esses dias pensando numa palavra que veio muito forte ao meu coração. E eu confesso aos irmãos que eu não havia entendido bem o que Deus ainda estava falando. E eu quero compartilhar com vocês, nem sei se essa vai ser a mensagem. Vamos ver o que o Espírito vai fluir.
Mas o Senhor me disse claramente de que muitas pessoas, ao invés de ser adoradores, estão recebendo adoração. E aquela frase, ou esta palavra veio ao meu coração assim, de início, não me fez muito sentido. Mas com o passar do tempo, eu passei a observar o culto. E comecei a observar o comportamento de algumas pessoas. E eu comecei a perceber que muitas vezes, involuntariamente, inconscientemente, algumas pessoas vêm a esse lugar não para adorar, mas recebem a adoração, recebem o louvor, avaliam o culto, se tornam espectadores. Qual a diferença de um culto para um show? Que o culto é a melhor honra que se dá a uma atividade. Culto é a maior honraria que se dá a uma atividade. Por isso que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e logo em seguida ele é conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome, apareceu o tentador. Porque toda vez que a gente for tratar a adoração, que a gente for prestar culto a Deus, vai ter um ladrão de adoração. Então, ele está ali no deserto. E de repente, aparece o tentador e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que é que o diabo começa a trabalhar em Jesus? Na desconstrução da sua identidade. Satanás começa a trabalhar em quem Jesus é e na missão dele aqui na terra. Ele quis desviar Jesus do seu propósito. Jesus várias vezes declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o que é que o diabo ouve de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo para o diabo? O Senhor está dizendo para o diabo: diabo, no meu batismo, há horas antes, eu ouvi, o meu Pai disse quem eu sou, e ele disse que eu sou o filho amado dele, em quem ele se compraz. E sabe o que isso quer dizer, Satanás? Não importa o que tu pensas, se tu tem dúvida da minha identidade, o Pai falou que eu sou filho, então eu sou filho. Muitas vezes o diabo tenta desconstruir a sua identidade, irmãos. O diabo tenta desconstruir quem você é, porque ele fazendo isso, ele coloca você numa posição de, ao invés de adorar, receber adoração. É normal o ser humano querer elogios, é normal o ser humano querer avaliações, é normal o ser humano querer que as pessoas nos notem, que as pessoas nos observem, que as pessoas nos imitem. A gente tem isso em nós, que muitas vezes nos leva a se sentir superior aos outros, a querer ser superior aos outros, por causa da minha voz, por causa da minha cor da pele, por causa do meu cabelo comprido, oculto, cacheado, ou por causa da minha performance, por causa do meu corpo, do meu estilo. A gente tem isso, amados. Só que isso muitas vezes está se tornando culto. Isso está se tornando uma adoração a si mesmo. Talvez você nunca deve ter ouvido
falar de egolatria. Egolatria é o culto ao eu. É tomar uma posição, uma identidade que tu não tem. Haja visto, queridos, que o que fez o diabo ser precipitado do céu aqui para a terra, que o levou a praticar o primeiro pecado, que levou o diabo a cair por terra, foi o quê? O orgulho. Ele queria ser adorado. Ele não se continha em ver os anjos ao redor do trono e por cima da cabeça do Senhor, os querubins servindo, os anjos servindo, todo mundo adorando e gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Satanás não se continha com aquilo, e ele sabia que aquilo era algo muito especial, e ele também quis ser adorado. Muitas vezes, amados, o diabo vai receber a adoração através da tua egolatria. Por isso que quando eu estou no culto, eu faço questão de adorar, eu faço questão de erguer as minhas mãos, eu faço questão de abrir a minha boca e cantar. E eu não sei por que você não canta, eu não sei por que você não interage, eu não sei por que você não abre o coração para prestar ao Senhor louvores. Você não sabe o que o louvor faz? Você já ouviu um ditado: quem canta os seus males espanta? Você sabia que Satanás, ele não gosta quando você canta, quando você adora? Talvez se você adorasse mais do que ora, fizesse uma diferença maior na sua vida. Não estou dizendo que a oração tem que ser menos, eu estou dizendo que você tem que conjugar. Até porque na oração ela vai ser dividida em partes: louvor, adoração, pedido, confissões de pecados. Mas toda a oração tem que enaltecer a grandeza de Deus. Toda oração deverá falar palavras bonitas ao Rei, declarações bonitas para Ele, querido. É bem verdade que eu tenho notado que algumas músicas compostas não são para agradar a Deus, são para agradar o público. Hoje nós temos a famosa avaliação dos entendidos em músicas, dos formados nessa área, que dizem assim: essa música não vende. Querido, quem está compondo o hino não está compondo o hino para o homem. Quem está compondo o hino está compondo um hino para Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, Ele louvor, pode socorrer comigo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Dá um aplauso a Ele a honra. Agora mesmo. O diabo não está um vencido, e ele pega Jesus e leva Jesus ao monte muito alto. Leva Jesus ao pináculo do templo, a torre do templo. E quando ele chega na torre do templo, ele cita para Jesus o Salmo 91:11. Ele diz: está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Então pula daqui, vai ser um espetáculo, vai ser um show. Já pensou? Quando todo mundo pensar que tu vai cair, que tu vai se esborrachar no chão, vem os anjos, te pegam e começam a te colocar como uma pluma, como uma pena no chão. E todo mundo vai estar aplaudindo. Ele estava tentando roubar a adoração do Senhor. Ele estava tentando roubar a adoração do Senhor. Ele estava querendo levar Jesus a atrair para Ele toda a honra. Ele está querendo levar Jesus a se sentir bem. E
E aí Jesus diz para ele: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa é, eu estou trabalhando no pináculo do templo, eu estou pintando, eu estou trabalhando com todos os paramentos, com todas as seguranças, e de repente uma corda escapola, um sinistro acontece, eu vou cair e o anjo vem e me serve. Mas uma coisa é eu ser prudente, é eu colocar o meu carro em alta velocidade. Uma coisa é eu não poder comer doce e porque tenho diabetes com panturro de doces. Uma coisa é eu saber que eu não posso ficar muitas horas sem sono e eu não estou nem aí para a minha saúde. Uma coisa é saber que eu não posso comer determinada coisa, por exemplo, comida com excesso de sal, porque a minha pressão é alta e eu continuo tentando o Senhor, porque Ele disse que vai me curar. Isso é tentar a Deus. Uma coisa é Deus te dar livramento, querido. Uma coisa é você ficar tentando a Deus. E o Senhor diz: está escrito, Satanás, que eu não posso tentar o Senhor. Quem tenta a Deus não escapa. Há um versículo em Gálatas capítulo 6 que é claro ao dizer: aquilo que o homem ceifar, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Versão atualizada, esse versículo quer dizer: ninguém faz carreira para Deus e fica por isso mesmo. Ninguém zomba de Deus e acha que não vai haver consequências. Quem é Deus para você, meu amigo? Se você chega aqui no santuário e você não consegue dar uma palma para o Senhor, você não consegue dizer um glória a Deus, você não consegue dizer um aleluia, das duas uma: ou você está movido pelo diabo para receber a adoração, ou você está com o seu espírito aprisionado. Quem tem o espírito aprisionado em cadeias espirituais, tem gente que tem prisões espirituais em pântano, prisões espirituais em labirintos, constantemente sonham com isso. Pessoas têm prisões espirituais em jaulas junto com animais. E existem guardiões satânicos que ficam guardando ali o seu espírito para não adorar. Mas esse é um outro tema, para uma outra data. Então, se você é alguém que tem um espírito aprisionado, todas as pessoas que têm um espírito aprisionado, elas não conseguem se manifestar. Elas não conseguem abrir o coração. Elas ficam no santuário como se estivessem prestando favor ou brilhar. E por vezes ela tem vontade de ir embora, porque ela fala: o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo nesse lugar? Talvez você se sentiria melhor se estivesse numa dança, se você estivesse num forró, se você estivesse numa roda de bebidas, se você estivesse num cassino, se você estivesse num show. Por quê? Porque você sabe que ali é a adoração para Satanás. Não é adoração para Deus. Não é Deus que recebe esse louvor. Há um desvio de função. Deus fez o homem para o adorar. Para o adorar. Então, quando o Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus, Ele está dizendo que a gente não pode tentar. E aí, a Bíblia é clara ao dizer que Satanás não desistiu. Irmãos, o que está acontecendo em Mateus 4 é a maior de todas as tentações e a tentação mais diferente que existiu. Primeiro, que quem está tentando é o próprio diabo. Segundo, quem está sendo tentado é o Filho de Deus. Terceiro, o local aonde Jesus está sendo tentado é o deserto. Por isso que o cenário é um cenário para Jesus perder. Mas ele estava
as belezas, as glórias desse mundo, porque o mundo tem glória, o mundo tem beleza. Essa história do mundo não tem nada para te oferecer, não tem para oferecer para quem é espiritual. O mundo combina mais com a carne, não com as coisas do espírito. Mas quem está na carne vai se dar muito bem no mundo. É como o urubu da arca de Noé, que saiu e não voltou mais para a arca, porque encontrou cadáveres boiando, comida com fartura, pode estar fedendo, mas gosta. Mas a pombinha não, a pombinha voltou com um galho de oliveira no bico, porque a pomba, ela é limpa, ela é pura. Você tem que ser como essa, irmãos. Você não pode querer carniça. Você foi feito para comer comida boa e saudável. Amém? E a Bíblia diz, a Bíblia afirma claramente que Satanás diz: tudo isso eu te darei, mas é uma condição. Mas ele poderia dar, sim. A gente sabe que é um tempo onde esse tempo é o Satanás que reina. Ele só não reina num único grupo. Ele só não reina sobre a igreja. Sobre você, ele não reina. Muita gente não recebeu. Eu vou repetir. Sobre você, ele não reina. Não reina. Sobre você, quem reina é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então ele fala: esse grupo não é meu. Todos sabem que o Senhor Jesus chegou a dizer assim. Ele estava em João capítulo 14. Ele diz assim: vem aí o inimigo e vamos daqui. Vem aí o tentador e vamos daqui. Algumas vezes ele falou assim, como está escrito no livro de João: o mundo jaz no maligno, o mundo já é maligno. Quem reina nesse tempo, Paulo chega a chamar o Deus desse século, o príncipe deste século. É o príncipe, é o que governa. Nós não estamos sob o domínio dele, nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Aí o que acontece? Ele chega e diz assim: eu quero te passar esse domínio, eu quero te dar esse poder. Rompe com Deus, rompe com teu pai, igual eu rompi. Olha o que eu conquistei, olha o que eu ganhei. Se tu romperes, olha o que tu vai fazer. Eu já venci Eva, eu já venci Adão. Eu quero que você também reine. Tudo isso eu te darei. Só tem uma condição: me dá o que eu sempre quis. Me adora. Prostra os seus joelhos e me adora. Prostra os seus joelhos e me adora. Queridos, essa mesma palavra do diabo ainda está sendo válida hoje. Você se prostra diante do diabo quando você deixa de vir ao culto para assistir TV, um filme, um jogo. Você se prostra diante do diabo e cede à pressão dele quando você não consegue vencer o pecado. Você se prostra diante do diabo quando você não consegue dizer não às drogas, não às bebidas, não ao sexo ilícito, quando você não consegue dizer não ao roubo, ao furto, à mentira, ao engano. Você se prostra ao diabo e o adora. Quando você adora a si mesmo, quando você não possui humildade, o que levou à queda de Satanás foi o seu orgulho. Ele queria ser quem ele não foi feito para ser. Ele foi feito cinete da perfeição, aferidor de medidas, morava entre as pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele era querubim ungido.
A Bíblia diz que o Senhor dizia: te estabeleci no Monte Santo, até que se achou iniquidade contigo. Quantos me ouvem e dizem amém? Eu estou indo pelo que o Espírito está me dando. Eu estou indo pelo que o Espírito está me dando. E eu quero deixar o Espírito fluir. Eu quero que Ele trabalhe em você essa noite. Algo vai acontecer aqui. É como se Deus quisesse alinhar o nosso louvor novamente. É como se você não começasse a adorar quando você chegasse aqui dentro, mas que a sua adoração seja antes de chegar aqui, e quando você sair daqui hoje ela continue. Diga: eu sou adorador. Irmão, está no seu DNA. O dia que você quiser ser adorado, você vai ter problemas. Se você continuar querendo receber adoração, você vai ter problemas. Eu não estou querendo adoração desde o momento que você não adora. Você já está tendo desvio de função. Diga: se eu não adorar, estou tendo desvio de função. Você está entendendo? O Senhor responde para Satanás: não vou te prestar adoração coisa nenhuma, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Só Ele servirás. Quando você, amados, começa a cultuar, você está servindo a Deus. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês. Há um texto no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, e o Senhor falou para eles assim: olha o que o Senhor falou para eles: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E o Senhor disse: tirarei do meio de ti as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Então, como que eu vou servir o Senhor? Como que eu vou servir o Senhor? Como que você pode dizer que é um servo de Deus? Uma serva de Deus? Como é que Satanás recebe a adoração dele? Ele vai chegar para você e vai pedir adoração através de um ato de obediência. Quando ele não chama de ato de obediência, ele fala: eu tive que arranjar uma obrigação. E o que é a obrigação? Você tem que pegar um alquinar, você tem que pegar uma galinha, o galo tem que ser escolhido, tem que ser o frango branco, tem que ser a galinha preta, depende de como ele te exigir. A garrafa de champanhe não é o que você quer comprar, o vinho não é o que você tem que dar, o que ele diz, a vela, se é de 7 dias, se é um dia, quantos dias você tem que acender, se você tem que botar água atrás da porta, se você tem que botar arroz atrás da porta, e ele faz você servir através de atos de obrigação. E muitas vezes te envergonha com isso, porque passa todo mundo vê você vestido de pano branco, com turma na cabeça, no meio da esquina, e os outros olhando você fazendo aquela macumba. E quantas vezes o valor para você conseguir um ato, uma graça, é caríssimo. Você tem que pagar coisa de 20 mil, 18 mil, 17 mil, 10 mil. Você tem que ficar 7 dias, 21 dias recolhido, recluso, bebendo água suja, de sangue de animais bicharentos. E no final você vai ter que cortar partes, raspar a cabeça. Não ama tanto o seu cabelo? Pois é. Não ama tanto o seu cabelo nem raspar a cabeça. Ele chama de obrigação. Servirei, Senhor vosso Deus. Então, o primeiro ato para você servir a Deus se chama obediência. Diga comigo: obediência. Você não serve a Deus se você não obedece. Se você não devolve dízimo, se você não oferta, se você não adora, se você não cultua, se você não frequenta o templo para adorar, ainda que os desigrejados te ensinem que você não precisa de templo. Aqui é lugar de servir, aqui é lugar de treinar o exército, aqui é lugar de se preparar
a vossa água e dividirei no meio de enfermidades. Você será saudável se você servir o Senhor, irmãos. E aí, essa é a forma que o diabo escolheu para ser adorado. Seus súditos o adoram arriando obrigações. É a forma dele receber adoração. Quando o Senhor Jesus diz assim, não, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É a mesma palavra para a Ele servirás. Somente a Ele servirás. Como é que eu sirvo a Deus? Já disse, um ato de obediência. Segundo, você vai servir a Deus. Você será um adorador de Deus se você servir a noiva. A noiva é o corpo de Cristo. A forma como você vai servir ao Senhor é servir a um desses pequeninos irmãos. Ele mesmo disse, quando a mim me fizeres, agora eu estou citando Mateus capítulo 24, 25, a partir do versículo 31. Ele diz, quando a um desses pequeninos irmãos fizestes, a mim estás fazendo. A mulher que derramou um bálsamo de nardo puríssimo nos pés de Jesus, lavou os seus pés com suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e beijava os seus pés constantemente. Estava beijando o corpo de Jesus. Então hoje, se você quer servir a Jesus, sirva o corpo dele. E o corpo dele é a igreja. Amém, amados? Você precisa aprender a servir o seu irmão. Você, quando estiver fazendo qualquer coisa na casa de Deus, não faça com grito, não faça com raiva, não cante com raiva, não venha para o ensaio do louvor com raiva. Se você tem outras prioridades, siga as suas prioridades. Mas se você é um adorador, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter prazer no que você faz. E você deve entender, eu estou fazendo não é para o homem, eu estou fazendo porque há em mim a adoração. Eu fui feito para adorar, eu nasci para adorar, eu vivo para adorar. Lembra que há dias atrás eu comecei uma palavra aqui com vocês, e a palavra que eu disse foi, amados, não pense que Deus está procurando adoração. Tem muita gente que acha que Deus está procurando adoração. Quem procura adoração é o diabo. Ele procura adoração o tempo todo. Mas Deus, em nenhum momento na Bíblia você vai ver ele procurando a adoração. Porque Deus está procurando adoração. E Ele está dizendo, vem meu filho, me adora. Eu preciso, esse é o meu combustível. Me adora, meu filho, por favor, que eu preciso. Não! Deus procura adoradores e não adoração. O que é isso então, né? Ele não procura o que você pode dar, ele está à procura de você. Você entendeu? Quem que Deus quer? O seu dinheiro? Há um grupo agora que eles falam assim, eu não vou à igreja, mas eu mando meu dízimo. Eu mando a minha oferta. Não. Deus não está procurando o que você pode dar, não é a sua adoração que Ele quer. Ele quer você. Ele quer que você chegue para Ele e diz aqui, Senhor, eu te entrego. Eu me rendo aos teus pés. Eu me derramo diante de ti. Eu queria que você falasse alto e bom som. Diga, Deus não procura adoração. Deus está à minha procura. Vamos entender isso? É claro, Adão vivia
Deus. Deus, ao fim do dia, todo dia vinha conversar com ele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus vinha falar com ele. Deus tinha prazer. E aí, Adão, como foi seu dia hoje? Senhor, mas tu vê de tudo lá de cima, mas eu quero que tu fala, Adão, eu gosto de ouvir a tua voz. Na sua perspectiva, como é que foi o seu dia hoje? Ah, Senhor, foi muito legal ver a girafa correndo, foi muito legal. Eu queria falar, Senhor, peixe, que é um peixe, Senhor, desse tamanho. Que coisa linda que o Senhor fez, Pai. Você tem tempo, irmão, de agradecer por essas pequenas coisas? Será que na hora que você está comendo uma comida, você fala, que comida gostosa? Uau! Obrigado, Jesus. Quando você está bebendo a Coca-Cola, opa! Será que você fala assim, Senhor, não sei quem fez esse troço, mas eu sei, Senhor. Obrigado. Eu não consigo nem vencer. Me tira a carne, mas não me tira a coca. Jesus. Então, tem hora que você não tem mais tempo, irmão, para essas coisinhas. Mas o que você acha? Que era a conversa de Adão e Deus. Senhor, o Senhor viu a fruta bom que eu encontrei hoje? Senhor, vai dar para eu comer a semana toda? Por que o Senhor fez a fruta bom tão grande? Para você, depois você vai vir com os outros filhos, Adão. Não é só para você, Adão. Cultiva, guarda, cuida disso tudo, tá bom. Vem a serpente, estraga isso tudo. O cenário lindo, bonito. Vem Satanás, ele adora pichar. Pichou tudo, estragou tudo. Ficou ruim a cena, a ponto de Adão não ter mais como ficar na presença de Deus. A primeira coisa que ele notou é que eles estavam nus. E a nudez fala de duas coisas. Primeiro, vergonha. Irmãos, ninguém consegue adorar, ninguém consegue ficar na presença de Deus se sente vergonha. Se você é uma pessoa vergonhosa, não estou falando de tímidos, não. Eu estou falando de pessoas que têm vergonha. Você não consegue adorar. A vergonha é um sentimento que é idolatria. Ela volta para o lugar que é de Deus. Diante de Deus, você não pode se sentir envergonhado. Ele te fez. Você, quando era pequeno, você não tinha vergonha de tomar banho perto dos seus pais. Afinal de contas, quem trocou as suas fraldas, quem te deu injeção, quem trocou as roupas sujas, foram seus pais. Você pequenininho, não tinha vergonha. Você vai crescendo, a vergonha vai chegando e ela vai te distanciando, ela vai te afastando, ela vai te colocando distante. E foi o que aconteceu com Adão. Ele falou, só há um jeito para mim de esconder, porque a vergonha faz isso. Ela te esconde da face de Deus. Ela não deixa você ver Deus. Então esse é o sentimento que você tem que banir da sua vida. Porque só sente vergonha quem ainda não entendeu que os seus pecados foram perdoados. A segunda coisa que nudez fala, Adão estava nu, é transparência. Irmão, nós precisamos ser transparentes diante de Deus. Transparência. Você acha que engana a Deus? Você acha que você não tem certeza que você acha que engana a Deus? Você acha que Deus não sabe quais são as suas intenções? Você acha que Deus não sabe quais são os seus sentimentos? Você acha que Deus sabe ou não sabe se você perdoou ou não? Por que você acha que pode enganar a Deus? Por que a gente diz frases para Deus que Ele sabe? Que o próprio Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor disse, em vão me adoram, em vão me adoram. Então, amados, não é só dar uma adoração e querer que Deus aceite.
Não. Então Adão só teve um lugar, se esconder. E quando ele se esconde, o Senhor não encontra mais Adão. Adão, onde estás? Então eu estou provando para você que Deus não procura adoração. Deus não está falando, Adão, aonde tu está? Porque hoje você não vê o culto. Não, Deus não faz isso. O Senhor está perguntando, Adão, onde estás? Sabe por que eu estou te procurando, Adão? Porque até então tu é o único homem que existe. Eu preciso te restaurar. Eu preciso te tratar, Adão. Eu preciso curar você, Adão. Aonde tu estás? Deus está perguntando esta noite aqui para você. Aonde tu estás? Eu quero te restaurar, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te transformar, eu quero governar a sua vida, eu quero ganhar. Ele não está procurando a sua adoração, ele está procurando você. Licantiomana. Você. Se ele restaura Adão, da mulher nascerá um varão, que pisará a cabeça da serpente. A serpente vai esmagar, vai ferir o calcanhar. Mas esse varão que é Jesus, lá na cruz, vai esmagar a sua cabeça. Você não foi feito para andar debaixo dos pés do diabo, mas a cabeça do diabo foi feita para andar debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Hoje, em nome de Jesus, saia de trás das árvores, saia de trás das folhas de figueira, apresenta-se a Deus e diz: Deus está me procurando, eis-me aqui, eu errei, pequei, eu falhei, mas eu sei que o Senhor está à minha procura e eu te quero. Eu gosto quando Deus deixa o meu sermão de lado. Fico meio com medo, confesso. Mas antes dele estar alimentando você hoje aqui, ele está alimentando eu. A atmosfera do louvor dessa igreja vai mudar. Nós vamos transicionar para uma outra posição. Deus vai começar a nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Quando você entender que não é a letra que o alegra, quando você entender que não é o som do instrumento que Ele veio aqui esta noite, Ele não está nem aí a isso, mas que Ele está à sua procura e que Ele quer te abraçar, que Ele te ama, que Ele é especial para você. Adão se esconde, mas o Senhor o acha. Acha em mim, Senhor, verdadeiro adorador. Outra coisa importante, preciso compartilhar com você, é que o Senhor Jesus sabia que não era o momento de ser glorificado, não era o momento de ser glorificado. Então abre o seu Bíblia comigo em João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. E vamos entender algumas coisas importantes. A oração sacerdotal é uma oração intercessória. Versículo 1 diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu
disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Satanás queria: todo o reino, toda esta glória te darei se tu prostrar e adorares. Mas por Jesus ter resistido, chegou a hora de ser glorificado. Assim como lhe conferistes autoridade, entenda isso, amados. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Aleluia! O que é que o Senhor confiou a sua mão para fazer, meu amado? Existem muitas áreas aqui na igreja que ainda precisam de atividade. Eu estava hoje na estância fatal, estava vendo os adolescentes, e eu falei assim: Senhor, que levantasse alguém com o propósito de usar esse lugar para liderar um grupo de homens, para vir aqui, passar, não seja 24 horas, mas pelo menos 2 horinhas com o Senhor. Que se o Senhor levantasse alguém com uma visão para apacentar mulheres, e que pudesse fazer com que elas tivessem isso que os adolescentes estão tendo, o quê? A estância fatal está sendo um sacrifício da nossa igreja, da nossa hora, do tempo, porque eu entendo que é a comunhão, que é a convivência juntos com os outros, que vai nos fazer aumentar, crescer e multiplicar. Não é o irmão conhecendo o outro, aquela do cabelinho redondo, aquela do cabelo de fogo, aquele do cabelo curto, aquele gordinho, aquela gordinha, aquele pretinho alto. Não, esse pretinho alto tem nome, essa gordinha tem nome, e você tem que aprender o nome de cada um, porque somos uma família. Então, como é que nós vamos nos conhecer? Convivendo juntos. Alguém pregando uma mensagem, pastor Pablo da rede, apóstolo Pablo da rede apostólica que eu faço parte no Chile, ele diz assim: você não conhece bem o discípulo até que você coloca eles para jogar bola junto no campo de futebol. Ali sai palavrão, ali o outro quer dar pernada no outro, o outro não sabe pedir desculpas, o outro se sente ofendidinho, o outro não pode jogar mais, o outro quer jogar a partida toda sozinho, o outro quer fazer gol sozinho, porque ele acha que todo mundo tem que aplaudir, ele é um artilheiro. Irmão, no campo de futebol você bota quem quer. Eu não vou te conhecer, porque se você ao sair daqui, você vai para sua casa, eu olho para você: olha aquela irmã com uma cara de santo. Rapaz, você já viu aquele irmão orando? Rapaz, você já viu aquele irmão sapateando no poder? Aquilo é fogo comigo. É fogo puro. Mas a hora que você começa a conviver, meu irmão, eu, por exemplo, não sou uma pessoa fácil. Quem convive comigo sabe como eu sou. Mas sou muito amoroso para mim. Mas não me deixa com fome na hora do almoço quando eu falo com ninguém. E ao amanhecer, sempre mal-humorado, eu falo: liberta, Jesus, sai de mim, que sou de Deus. Melhor orar para falar comigo é depois do almoço. Mas se você não conviver comigo, você não vai ver isso. Só quem viaja. Aí não tem uma pessoa que você vê, irmão. O mais, então, só Jesus. Fala com uma bênção, né, irmão? Fala a bênção. Fique com ele, você vê.
conhecer uma pessoa se você começar a andar com ela. Mas isso tem a ver com adoração, pode. Tudo a ver. Você acha que a adoração é levantar a mão e cantar? Adoração é servir. Adoração é ser útil. Adoração é funcionar no corpo, ajudar no momento do crescimento, senão você é parasita. Você só come o que os outros produzem, só faz o que os outros fazem. E aí vira espectador, você vai chegar aqui e vai falar assim, o banheiro é sujo, mas você nunca lavou. A minha cadeira estava com a poeira, mas você nunca se propôs de limpar o dia. Você vai falar, o louvor está ruim, mas você não veio para ensaiar. Você vai falar assim, as janelas da igreja estão sujas, mas você nunca se propôs um dia de limpar. Isso é adoração? Não. Quem adora serve. Quem adora cuida do patrimônio da igreja. Quem adora evita quebrar as coisas. Quem adora comunica, olha irmã, meu banheiro agora vi que está faltando papel, pode ser que você não tenha visto. Ajudar, se faz parte. Você vai deixar o visitante olhar e falar mal da gente. Ou então você chega no banheiro da igreja, alguém passou primeiro que você no espelho da outra igreja. Ou no outro. Aí você vai no outro, mas você esqueceu que o seu irmão vai vir depois de você. Custa você lavar. Custa você limpar. Uma coisa que eu tenho acabado aqui na igreja, irmãos, é com grupos. Para mim, o ministério de louvor é toda a igreja. Você faz parte do ministério de louvor dessa igreja. Sim ou não? Não tenho destacado muito mais os diáconos, porque algumas pessoas entendem que diáconos são pessoas para limpar a igreja, lavar os banheiros, cozinhar, passar e lavar. Quando na verdade a palavra diácono quer dizer servo de servo. Todos. E isso significa que cada um de nós aqui temos que servir. Uma vez passou pela minha cabeça uma coisa. Eu não sei se um dia eu vou voltar atrás, ainda mais preparando. Pensei, você sabe uma coisa? Eu vou acabar com esse negócio comigo de limpar a igreja. Eu vou escalar famílias. Olha, irmão, essa semana a responsabilidade de limpar a igreja da sua família. Olha, irmão, semana que vem a responsabilidade é sua. Somos ou não somos? Somos um só povo? Qual é o nosso nome? Unidade. Unidade quer dizer que somos um. Aqui não é um maior que o outro. Aqui todos servem. Eu sou o primeiro a te servir. A mensagem que eu estou pregando é porque eu tenho que servir. E não fiquem assustados de viver de bermuda, de chinelo, porque quem me vê na rua não vai estranhar, porque eu saio mesmo, cheio de cimento, porra na cabeça, pode massa corrida. Não, você tem que explicar tudo que ele edita. Aqui, esse é o pastor do povo. Então eu tomo cuidado de pregar, mais agora na internet. Então, você precisa, porque é assim. Jesus era simples. Jesus assentava com as crianças. Esses dias, fui visitar a casa do pastor Tiago, que acompanha o grupo, viu? Aí, o pastor Tiago entrou na casinha da filha dele, aí ficou lá dentro. Daqui a pouco a Mariana, vem apóstolo, vem na minha casa. Eu já estou na sua casa. Ela disse, não, na minha casa. Jesus. Falei, não cabe aí não. O pastor entrou e disse, cabe eu. Tá bom, mas não vou entrar aí, cansado, nada. Aí muito custo, amados, muito custo.
Vamos orar agora para a gente ir embora. Na hora de orar, Mariana também pode orar, mas Alice. Meu pai, não quero orar. Eu falei, ó, se você orar, eu entro na sua casinha. Ela. Aí eu orei uma oração longa para ela esquecer, orei pelo governador, pelo presidente. Fui orando. Quando terminou a oração, agora vai entrar na minha casinha. Aí eu tive que entrar na casinha. Eu tenho que servir desde o menor até o maior. Jesus disse: aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então nós precisamos nos tornar como crianças, amados. Eu já fui na casa da Sofia, já brinquei no quarto dela, no quarto de bonecas. Sento no chão. Sempre tem isso aí, né, irmão? Você tem essa alegria de fazer isso. Será que você brinca com seus filhos? Será que você abraça os seus filhos? Será que você beija seus filhos? Como é que você tem sido? Como você acha que o Evangelho é? É de fazer a diferença que o mundo faz, irmãos. Isso envolve também a criação de filhos. Isso envolve a forma como você lidera a sua casa, como você honra a sua família. Eu coloquei essa semana no vídeo da esposa ideal, quem assistiu? Aí, tá vendo? Não sei o que você está fazendo lá no grupo da igreja, você não dá um bom dia, não dá um parabéns para ninguém, e quando chega no seu aniversário, você reclama dos outros, não te dá parabéns. Ou seja, você está apontado, você pega esse grupo da igreja. Agora quer ver, dá um monte de gente, morreu fulano de tal. Você gosta de notícia ruim? É? Isso é uma família, irmãos. Nós somos uma família. Nós temos que começar a entender as coisas na perspectiva de Deus. É por isso que você quer ser o centro das atenções. Você não tem espírito de equipe, de trabalhar em grupo, em conjunto. Então continua comigo em João para você entender. Mais uma coisa importante aqui que Jesus disse, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Qual é a glória de Jesus? A glória de Jesus é a existência da igreja. A glória de Jesus sou eu e você. Amém, amados? É Deus nos dando a Ele como filhos amados. Já não estou no mundo, olha só o que ele diz com onça. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Esta oração de Jesus ainda não foi ouvida. Qual é o desejo do Pai, do Filho? Que nós sejamos um, assim como Ele, o Pai, é um. Por isso que quando a gente coloca assim o nosso nome, Igreja Cristã Unidade da Fé, a glória de Deus está aqui. A pessoa pensa que a glória é a Shekinah, ou é a Kavod, ou é o fogo que desce, que a gente está se referindo. Não. É essa a oração de Jesus. É essa a oração de Jesus. Aonde ele ora, que todos sejam
peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Mas uma coisa eu peço: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Continua no 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você entende que você não pertence mais ao mundo? Você veio do mundo e agora o Senhor está te enviando de volta para o mundo. Ele te tirou do mundo, te transformou e agora está te enviando para você ir ao mundo e anunciar a palavra dele. Você tem que se preocupar com a salvação da sua família. Você tem que orar pela salvação da sua casa. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Preste atenção no que você vai ler agora. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só onde está a glória do Senhor. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhe tem estado, para que sejam um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados o quê? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Amados, peça ao Senhor que coloque amor pela sua igreja, amor pelos seus irmãos. A esposa que ama o marido vai servir esse marido com alegria. Os filhos que amam o pai vai ter prazer em agradar e obedecer esse pai. É claro, é óbvio e evidente que os pais que amam os filhos terá prazer em dar o melhor para esse filho, a melhor roupa, o que ele quer comer, porque você ama. Você não vai servir o seu pastor se você não ama o seu pastor. É bem verdade que alguns irmãos nesse lugar já me assassinaram no seu coração. É como se eu não representasse mais nada para a sua vida, porque você perdeu o amor. Se você não ama o seu pastor, você não vai servir. Se eu não amar a você, meu irmão, eu não vou te servir. Eu vou querer distância. Você precisa de amor. Se um dia você amou, você ainda ama. Se um dia você me amou, ainda ama. O amor, ele pode apagar, pode esfriar, mas ele jamais se acaba. O Senhor está derramando amor no seu coração, amor, pela sua igreja, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Receba o amor de Deus. Vou continuar, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, nos amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e aí te farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Sobre tudo que eu falei hoje, a adoração
ela culmina o seu amor. Quer alegrar o coração do Pai, irmãos? Demonstra amor não ódio. Seja paciente, seja longânimo com o seu irmão. Demonstre mais carinho. Seja mais cortês, se precisar. Não viva como se todo mundo quisesse te machucar, como se todo mundo quisesse te pisar, como se você não pertencesse. Isso é Satanás se desviando do propósito. Isso é Satanás querendo te roubar de Deus. E quando você estiver no santuário, abra sua boca e cante. Mas a minha voz não é boa, cante. Quero falar quem toca, abra a boca e canta. Quem opera o som, abra a boca e canta. Cante. Cante durante o dia. Coloca louvor e não só ouça louvor. Cante, porque uma das coisas que o Espírito Santo me falou foi isso. E se você põe o louvor e você não canta junto com o louvor, só está ouvindo, é como se você estivesse recebendo adoração. Aquele louvor não foi preparado para te agradar. Aquela canção Deus colocou no coração de alguém porque Ele a quer ouvir. Mas Ele já fez a parte dele, gravou e está cantando. Agora Deus quer ouvir o som da sua voz. Quem entendeu isso? Não é correto você colocar o louvor e absorver aquela adoração, avaliar que é bom, que é ruim. Essa é boa, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa me encanta, essa eu detesto, essa é antiga. Esse hino da harpa aí não é para você. Você não foi feito para ser adorado. Você pode repetir comigo: eu não fui feito para ser adorado. Fique claro para você que você foi feito para adorar. Obrigado, papai, porque o Senhor nos corrigiu essa noite. O Senhor nos alinhou essa noite. A mensagem que eu ia pregar para vocês são os 4 propósitos. E para uma outra ocasião, Deus quis falar isso hoje. Ele falou com você? Então eu vou cantar agora. Abre sua boca e cante. Você não foi feito para se adorar, mas para adorar. O orgulho é a única coisa que não nos deixa cantar e adorar. Por isso que derrubou Satanás. Espanta os males da sua vida. Uma das frases que me agrada dizer, aliás, 2 delas. Guarda isso no seu coração. Assim como é o meu louvor, assim é a tua vitória. Diga assim, como é o meu louvor, assim é a minha vitória. Adolescentes, levante a mão aí quando vocês participaram de 24 horas de adoração. Presta atenção. 24 horas de adoração. Isso vai ter um resultado na sua vida. Teu louvor chegou ao trono de Deus. Teu sacrifício chegou ao trono de Deus. E vocês vão ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia.
de bom